Para quem não me conhece, eu sou Carlos Magno, sou presidente da Arpem Bahia, né? Estamos aqui hoje também com a participação da nossa vice-presidente Andresa Guimarães, uma das idealizadoras, na verdade, dessa nossa reunião, desse projeto, né, nosso de tentar abraçar, né, os colegas que estão chegando também agora para o registro civil. A gente sabe que a nossa atividade extrajudicial, né, as suas diferentes especialidades, cada uma especialidade tem as suas peculiaridades. Então, a ideia aqui não é querer ensinar ninguém da parte técnica sobre o registro civil, mas passar um pouco da experiência prática a respeito da necessidade de quais primeiras providências, né? Então, assim, quais são as primeiras providências que vocês devem tomar quando fizerem a transmissão do acervo, é, qual órgão comunicar, qual, para que expediente, né? Para como proceder em relação a SCC, CRC, a questão da justiça aberta, tá bom? Isso foi até um pedido também da Corregedoria que a gente fizesse algo do tipo. Buscamos o diálogo também com representantes de outras associações, de outras atribuições, né? O pessoal da Ariba, estamos buscando também contato com o pessoal do Notas, para ver se a gente consegue fazer uma espécie de força-tarefa nesse sentido, né? Estava conversando hoje mais cedo com a presidente da Ariba, inclusive ela falou, Carlos, fale lá para o pessoal do registro civil, por exemplo, né, você vê a questão de peculiaridade, que se alguém for assumir um registro de imóveis, que, diferentemente do registro civil que nós temos, geralmente aqui na Bahia, a maioria dos registradores civis ou usa o SCC, que é do tribunal, que está em fase de ser descontinuado, digamos assim, né? Ou usa o Arpenio, que é um sistema da própria Arpen, certo? O associado da Arpen, ele usa o sistema de forma gratuita, o sistema para realização do laboratório dos atos, né, que a própria Arpen, ela não consegue ouvir. Andressa, você está me ouvindo? Eu consigo lhe ouvir, Carlos, mas sua voz às vezes está picotando. Eu Tá, estava, inclusive, olhando se era minha internet ou se era a tá. sua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar aqui do microfone, ver se melhora. Se não melhorar, você avisa que eu vou tentar fechar meu vídeo, porque pode ser minha internet, tá? Então, tem essas questões, né? Ela falou, Carlos, por exemplo, né, no registro de imóveis, se um registrador civil for assumir um cartório um registro de imóveis, peça para que ele, se for mudar o sistema que é utilizado atualmente, né, no cartório que ele vai assumir, que ele tente negociar para que ele fique pelo menos um mês com o sistema antigo, para que ele possa fazer essa migração, para evitar problemas na questão dos indicadores pessoal e real, isso pode ter algum problema e tal. Então, são questões só quem realmente exerce atividade para saber na prática, tá bom? Então, hoje a gente vai ter um bate-papo sobre isso. A Andresa vai ficar a cargo de dar essas explicações, né? Ela está tendo um diálogo permanente. Tá ruim, né, o áudio? Então, Andresa, eu vou fazer o Tá um seguinte, pouco ruim. eu já vou passar Oi, diretamente para gente. você. Boa tarde. Desculpa interromper vocês. O problema aí não é o teu áudio, Carlos. É que tem pessoas que ainda não conseguiram conectar o áudio Ah, tá. da gravação da reunião. Tá. De Tá, toda forma, mas para mim a internet tá ruim também. A voz dele tá. tá picotando. Eu vou fechar meu vídeo aqui, porque talvez melhore. Mas essa minha fala é uma fala mais introdutória mesmo. Hoje nós vamos ter aqui quem vai falar mesmo, conversar com vocês, vai ser a Andresa, tá? Que vai explicar esse passo a passo, primeiras providências, e depois Márcio, né? Que é o nosso contador, vai dar algumas explicações aí também, tá Isso. bom? Vou pedir licença peço desculpa já para ter que me ausentar aqui da reunião, porque eu tenho outros compromissos, mas agora que vocês estão também fazendo parte do Registro Civil, a gente vai estar sempre em diálogo, a gente pensa também em fazer outras reuniões como esta, tratando de outros assuntos que possam, de alguma forma, ajudá-los, tá bom? Então, um abraço para vocês aí e uma boa reunião. Vamos lá. Boa tarde, gente. Né? Como o Carlos falou, sou Andresa.
né? Sou vice-presidente da ARPEN e registradora civil aqui em Castro Alves, né? Então, assim, o nosso objetivo aqui primeiro sejam bem-vindos, né? Quem está recepcionando acervo do Registro Civil, seja bem-vindo e bem-vinda, né, a essa atribuição que eu sou tão apaixonada e espero que vocês também se apaixonem, né, com a nossa missão aí de levar cidadania para as pessoas, né? É, Vai sim. vocês conseguem me ouvir? Tá tudo ok no áudio? Só para eu ter certeza, me deem um feedback, por favor. Se Sim, tá Sim. ok? Pronto. Então, eu mandei aí no chat a cartilha, se alguém não tiver recebido ainda, não teve acesso ainda, porque eu vou partir dela, certo? Do passo a passo, né? Vou explicar algumas coisas que não estão ali na cartilha. E assim, de antemão, vai ter coisas que talvez eu não consiga responder, porque dependeria de alguém do tribunal, dependeria de alguém da CRC, de alguém do CNJ, de outros órgãos que, obviamente, não estão aqui presentes. Mas, assim, eu estou aqui com o meu caderninho, né, do lado, que as dúvidas que surgirem de vocês e que eu não saiba responder hoje, eu me comprometo a ir atrás, né? Porque, como o Carlos falou, a gente fez uma reunião com o doutor Moacir na corregedoria, fizemos com a corregedoria geral, né, com o pessoal. Eu tive vários contatos com o pessoal do núcleo, com o pessoal da COARC, né, com o pessoal da CRC, né, do operador nacional, que é do sistema, né, que é nacional. Então, assim, eu estou com alguns acessos que eu posso buscar as informações que, porventura, eu não traga aqui hoje, ou que que não tenha até surgido no meu campo né, no meu radar, e eu vou ficar devendo de antemão alguma coisa, né? E também eu gostaria antes de começar, agradecer a Márcio Gonzaga, que é o contador da Arpen, né, que se dispôs a vir aqui hoje para tirar dúvidas da parte do CNPJ, de algumas providências, né, que quem está recepcionando acervo e a atribuição vai precisar fazer junto à Receita Federal. E ele está aqui para tirar essas dúvidas ao final, tá certo? Então, eu vou fazer um passo a passo e depois a gente passa a bola para ele. Se vocês quiserem reunir as perguntas, né? Quando for no momento, vocês levantem a mãozinha aí, e aí eu passo a palavra para ele e vocês perguntam diretamente para ele, tá certo? Então, o primeiro ponto é sobre a ata de transmissão. Eu acredito que a maioria de vocês ainda não fez a transmissão efetiva, em razão de que a gente tem até o dia 2 de maio para fazer, é o último dia, né, os 30 dias, para fazer essa transmissão. Nessa ata de transmissão dos selos, tem que ficar claro que o cartório que está recepcionando, né, tem que listar, obviamente, todos os livros, todo o banco de dados que está recebendo do Registro Civil. É importante que vocês também verifiquem, junto ao registrador civil que está passando o acervo, né? Seja ele, no caso, interino, interventor, enfim. A questão do que vocês têm de banco de dados, do que tem de banco de dados eletrônico, livros digitalizados, a questão de se usa o SCC, se usa o Arpênio. Isso é importante para quando vocês forem solicitar os logins, a questão do banco de dados desses sistemas, né, que hoje o SCC é de titularidade do Tribunal de Justiça, o Arpênio é da Arpen, né? Então, tem colegas que utilizam os dois, tem colegas que só está utilizando o SCC ainda, e tem colegas que migrou 100% para o Arpênio, e ainda tem colegas que usam o Demaria, que são outro sistema privado. Então, tenham esse cuidado de verificar essa questão de quais sistemas estão sendo utilizados. Outra coisa importante que o pessoal do Service Desk me passou é que quando vocês fizerem a transmissão, a ata de transmissão, precisa estar assinado pelo juiz. Não adianta vocês fazerem os delegatários, os dois delegatários assinarem e vocês mandarem para o tribunal sem assinatura do juiz, corregedor permanente. Não, eles vão encerrar o chamado e vai dizer que a documentação está incompleta.
né? Então, esse é o primeiro ponto sobre essa questão da ata de transmissão. Tem alguma questão específica que vocês querem perguntar sobre a ata de transmissão? Se quiser levantar a mão para a gente poder ir para o outro tópico, que é as comunicações a partir do qual vocês vão precisar fazer a ata de transmissão. Posso seguir? Ok, silêncio, então posso continuar, né? O próximo passo que vocês vão ter que fazer é encaminhar essa ata de transmissão para o PJECO, para as corregedorias, né? No caso, a maioria para a corregedoria do interior. E quando vocês fizerem essa comunicação, a informação que eu tinha recebido inicial era que vocês já poderiam, nesse encaminhamento, já solicitar a liberação dos logins e senhas dos sistemas de todo malote digital, PJECO, tudo. Só que o Service Desk depois colocou um comunicado que vocês precisam informar também, solicitar via Service Desk, e aí, não sei se vocês têm esse link que eu vou passar, eu vou colocar também aqui no chat, certo? Para facilitar aí para vocês. Vocês copiam e colam aí enfim, na documentação de vocês estão arquivando. Pronto, a cartilha está sendo carregada aqui, que a internet não estava tão boa, mas está carregando, certo? E eu coloquei aí o link do Service Desk. A informação que eu recebi do pessoal do núcleo é que quando vocês forem solicitar o cadastro no Service Desk, vocês vão colocar lá a opção cadastro e vocês vão selecionar tudo o que vocês querem. Para o registro civil, são todas aquelas opções que estão ali. Acesso ao PJECO, malote digital, SCC, senha de integração. E aqui eu vou fazer uma observação da senha de integração. Quem já for tabelião, quem já for registrador de imóveis, já tem uma senha de integração. A senha não muda. É a mesma senha, o mesmo login e senha de integração para o sistema do registro civil. Essa informação foi Josenei da Coarc que me passou hoje. Então, vocês podem pedir essa senha para ele ser reencaminhado, caso vocês precisem. Mas se vocês já tiverem, é com essa senha que vocês vão fazer a integração na COSSIS, que a COSSIS já vai saber que você já tem. Eles só vão acrescentar essa senha de atribuição à atribuição do registro civil. Que lá no sistema interno lá do TJ vai estar lá, senha de integração para quem é tabelião de notas, tabelião de protesto. Quem encaminhou a ata, pediu a atualização dentro do tribunal, a COSSIS vai receber o expediente e vai lá só acrescentar esse delegatário aqui, essa senha de integração também tem RCPN, marca lá dentro do sistema a atribuição RCPN. E com isso vocês podem fazer a migração, né, no caso, para o Arpênio, para o outro sistema que ou algum sistema privado, caso não seja SCC ou Arpênio. Deixa eu ver o que mais aqui, das minhas anotações. Então, o link do Service Desk está aí. Mandem todas as documentações que está sendo pedido nesse link. Foi uma das coisas que o núcleo me comentou, que tem pedidos que estão chegando sem as documentações, eles estão indeferindo. Então, ata de transmissão de selo, termo de exercício, eu até perguntei a ele agora há pouco, antes de começar. Aqui pede termo de exercício, vai mandar aqui termo de exercício, porque eu até faço um link com a doutora Fernanda falou numa das reuniões que ela está fazendo, que é importante que tivesse o termo de exercício. Mas até o momento a gente não teve uma mudança de cenário em relação a sair um termo de exercício, né? Então, se não tiver, a recomendação que eu dou é mande o termo de exercício que você titular, que já é titular do cartório recebedor, já tem. Foi isso que ele me falou. Junte o termo de exercício da serventia agregada, que tá recebendo. Então, eu falei, ok, vou passar para eles. Não sei se isso vai gerar confusão lá dentro, mas foi a resposta que eu recebi do colega lá do núcleo extrajudicial, certo?
sobre essa questão da documentação. Outro ponto também que eu vou colocar aí no chat para vocês. Um dos documentos, não é nem documentos, é a gerência executiva para fins do registro civil, que é a gerência vinculada ao INSS, que é o famoso CIRC, que é um dos órgãos que a gente tem que encaminhar diariamente as comunicações. E eles pedem no Service Desk aí, eles pedem o código da gerência executiva. Eu não encontrei, né? Tá carregando aqui ainda. Deixa eu ver se a cartilha já chegou, né? Eu não encontrei dentro do INSS, do site, nenhum lugar, né? Eu pesquisei ontem, né, bastante sobre para ver se eu encontrava uma lista de todas as gerências executivas da Bahia. Eu não encontrei. O que foi que eu encontrei? A lista das gerências com o contato, e-mail e telefone. Não tinha o código, que é esse bendito código que a gente tem que colocar lá no Service Desk. Então, mesmo que eu não tenha encontrado, não são muitas, então dá para vocês procurarem saber que região vocês estão e entrar em contato. Qual é o código dessa gerência aí, por favor? E vocês pegarem esse código e colocar no formulário que vocês precisam. Se vocês não colocarem isso, a COCIS não vai conseguir liberar o SCC, certo? E, consequentemente, o Arpênio também, porque essa informação é crucial para cadastrar o cartório dentro das comunicações automáticas do sistema, certo? Então, fiquem atentos a essa questão da gerência executiva. O código do IBGE é outro item que vocês precisam, outra informação que vocês precisam preencher nesse formulário do Service Desk. O código do IBGE, vocês colocam no Google mesmo. Código do IBGE e botam o nome da cidade. Então, Castro Alves, código do IBGE Castro Alves, vai aparecer lá. No IBGE Cidades, o código. É um númerozinho lá, de 6 ou 7 números. E vocês copiam esse número e colocam lá no formulário, certo? Tem alguma dúvida em relação a esse até aqui que eu falei? Podem abrir o microfone e falar. Posso continuar? Sobre o Justiça Aberta. A informação que eu recebi do tribunal. Andressa, Oi, pois não? só um minuto, só para acrescentar informação sobre esses códigos. São campos obrigatórios. Se a gente não conseguir, a gente não consegue abrir o chamado. Exatamente, não consegue abrir o chamado. Certo? Na medida do possível, né? Assim, óbvio, eu não tenho como me debruçar individualmente, né, para cada situação, mas assim, na medida do possível, se vocês estão no grupo, assim, acho que estamos, né, em grupos comuns no WhatsApp. Quando vocês tiver alguém que não saiba, pessoal, a cidade tal pertence a que gerência? Alguém sabe? Me ajude aí. Por quê? Porque a gente, quando até o próprio colega que está passando o cartório, talvez tenha essa informação nos documentos quando ele recebeu o cartório, né? Então, ele também pode estar lhe ajudando a fornecer esse código, né? Mas, se vocês tiverem dificuldade, pode colocar nos grupos, né? Que com certeza a gente também vai ajudando, ou manda para a Arpen, para a cartilha tem o número da Arpen, e o pessoal da Arpen pode passar para a gente e eu corro atrás, o pessoal vai correr atrás para ajudar vocês, tá certo? O intuito é a gente se ajudar para que vocês passem o menor tempo possível com cartório sem praticar os atos, porque um registro de nascimento, um registro de óbito, sem praticar, às vezes é fundamental para um bebê que precisa ser hospitalizado. Enfim, a gente tem essa preocupação, né? Da nossa finalidade do serviço que a gente presta, né? Então, com certeza, a gente vai estar tentando ajudar o máximo que a gente puder. Tem mais alguém que tem mais alguma pergunta? Posso continuar? Pronto. Então, vamos lá.
com relação ao portal Justiça Aberta, né? Aqui existem várias questões, várias dúvidas, várias questões que eu fui atrás e tem algumas divergências de entendimentos, né? Então, os pormenores a gente vai ter que deixar a coisa acontecer para ver como vai ficar. A conversa que eu e Carlos tivemos nas corregedorias, foi que chegou o expediente de vocês, né? Solicitando, comunicando a transmissão do acervo de um registro civil, e acho que também vai valer para as outras atribuições, mas vamos aqui focar na informação. Se vocês passarem para a gente o número do expediente do PJE-COR, a gente vai estar passando para o núcleo extrajudicial, né? Que eu vou ter reunião, acho que amanhã ou sexta, para que eles priorizem o envio dessa. Voltei. Foi só eu que caí, né, gente? Foi sim, já estava mandando mensagem. Foi uma queda de detalhe. Eu tenho duas internets aqui no cartório, viu, pai? Não adiantou, não. Então, eu vou voltar aqui o que eu estava falando. Com relação, eu até brinquei aqui com minha funcionária, essa questão do CNS, que está me deixando doida, do registro civil. Então, vamos lá. Então, quando vocês mandarem o expediente para o PJE-COR, não basta vocês mandarem só para o PJE-COR, vocês têm que ir no Service Desk e fazer o que eu já falei aí, de solicitar todos os itens lá, até marcar de uma vez, não precisa um para cada um, não precisa, pode ser de uma vez só. E anexar a documentação necessária. Mandou, ok. Vocês podem estar mandando para a gente o expediente, o número do expediente do PJE-COR, para o telefone da Arpen, porque a gente vai estar recepcionando esses números e passando para o núcleo extrajudicial, que vai priorizar a atualização, o envio dessas informações para o CNJ, para o Justiça Aberta, em razão da semana do Registre-se, que está aí na porta, né? Então, nos comprometemos a ajudar nesse sentido, né? Dentro do que está ao nosso alcance. Então, a gente precisa que o pessoal, por favor, Bia ou João, coloquem aí no chat o número do telefone da Arpen, por favor. O pessoal está pedindo. Então, vocês passam o expediente para a gente e a gente vai acionar o tribunal dentro da nossa, né, da nossa possibilidade de pessoal, ó, mais um registro civil foi transmitido aí, precisa que atualize lá o Justiça Aberta. Por quê? A COARC e o selo digital e o SCC, eles conseguem liberar os logins e senhas sem o Justiça Aberta estar atualizado. Mas a CRC, o Operador Nacional, não. Então, se não tiver atualizado, a gente não consegue fazer com que a CRC libere o login e senha para vocês. Então, vocês não vão conseguir gerar CPF das crianças e não vão conseguir participar, ter a CRC ativada e, consequentemente, emissão de certidão e nem participar do registro-se na semana lá de maio, né? Então, é um passo a passo que precisa ser feito. Quanto à questão do CNS, o que me foi passado pelas corregedorias foi que o cartório que tem o titular e que está recebendo um acervo do RCPN vai ficar com aquele CNS, de acordo com o que saiu no provimento regulamentando a reestruturação. Então, aquele que ficou no campo da esquerda, né, é o CNS que vai prevalecer e o outro vai ser desativado, né, vai ser extinto lá no CNJ. Foi essa informação que eu recebi. Depois teve algumas divergências de informação, mas hoje a confirmação que me foi dita foi essa, que vai prevalecer o CNS da serventia que está recebendo acervo,
certo? Dependendo de ser titularidade ou interinidade. Que mais? Então, atualização do portal de Justiça Aberta. Em seguida, vocês vão precisar. O TJ mandou as informações para o Justiça Aberta, está lá constando seu nome, você vai ter que entrar lá no Justiça Aberta e atualizar endereço, telefone, e-mail, o que tiver de informações que vocês vão precisar atualizar, certo? Quanto a isso, aí é o padrão de qualquer recepção de AC. A COSI, já falei, né, que é o SCC. A questão da senha de integração também está no Service Desk, e quem já tem a senha de integração e que quiser o cadastro já pode dar andamento, se já tiver feita a transmissão. Enviar o protocolo para a ARPEN, né, pode ser por e-mail e o WhatsApp, que a gente vai estar acompanhando essa liberação, tentando agilizar a liberação dos sistemas para vocês. Acessar o site do Justiça Aberta, o perfil corporativo e atualizar os dados. Pronto, foi isso que eu acabei de falar. Abrir o chamado Service Desk para solicitar os acessos e de forma paralela, foi o que eu já também comentei. E o cadastro no Arpênio. O cadastro no Arpênio, para quem vai utilizar, precisa da senha de integração, né? E precisa também que o cartório esteja atualizado lá no Justiça Aberta. Deixa eu só... João tá aí, Bia, com você? Ou João, ou Ceissa, ou Aldair, alguém do Arpênio tá aí? Oi, Andressa, o João tá sim na reunião. Tá. João, precisa que o Justiça Aberta esteja atualizado para o Arpênio? Você sabe, você lembra aí que eu esqueci de perguntar isso a vocês. Eu acho que ele não está ouvindo, mas precisa sim, porque a gente, quando faz a Precisa, né? atualização, a gente verifica lá no Justiça Aberta para ver se está constando as informações daquele delegatário. Isso. Eu queria só confirmar, porque como não sei o que estou à frente nessa parte, mas eu já tinha visto um caso que precisou. Pronto, chegamos na parte da CRC, né? Feito estando o Justiça Aberta, ok, né? Atualizado, vocês vão. Esse protocolo seria solicitação para acesso RCPN de Jacaraci. Qual protocolo? Você fala o protocolo do PJE ou o protocolo do Service Desk? Você pode abrir seu microfone ou então escreva no chat, por favor. É porque alguém perguntou a questão do protocolo para enviar na ARPEN. Aí eu não entendi Pronto. o que seria esse Tá. protocolo, porque a gente está recebendo. Isso, se você está recebendo um acervo do Registro Civil, você vai vai ter uma ata de transmissão, certo? Sim, sim. Essa ata de transmissão você vai ter que mandar para a corregedoria pelo PJE-COR, Certo. como pedido de providências lá, dando ciência para a corregedoria, informando que houve a transmissão do acervo que você recepcionou a atribuição do Registro Civil conforme ato em anexo, certo? Esse protocolo você vai mandar para a gente, para a ARPEN, esse PJE-COR. Ah, tá. O protocolo que eles vão gerar, né? Isso, exatamente, lá no Entendi. PJE-COR. E se você fizer, por exemplo, no mesmo dia, você fizer o pedido no Service Desk, também vai gerar um número de protocolo. E aí você também pode mandar para a gente esse número de protocolo, porque a gente manda os dois para o núcleo extrajudicial, para eles darem prioridade a esses dois protocolos. Entendi. Certo? Só outra pergunta. Aí, no caso, vamos enviar na ARPEN, por e-mail? Pode ser por e-mail. Na cartilha tem o e-mail aí. Sim. E Ótimo. tem também, e no chat também a gente colocou o número do telefone. Tem também na cartilha o e-mail. O e-mail é contato@arpemba.org.br. Certo. Obrigada. De nada, eu vou colocar aí no chat, tá bom? Ok. Pronto, mandei aí o e-mail também. Aí vocês mandam os dois protocolos, né? Inicialmente, a Corregedoria tinha me falado que poderia ser só o protocolo do PJE-COR. Mas depois que eu conversei hoje com o pessoal do núcleo, né, que a gente viu que eles me sinalizaram que o mais importante para eles liberarem os acessos
é o Service Desk, então eu acrescento a importância de vocês mandarem o protocolo do Service Desk. Porque quando eu mandar para eles os dois protocolos, eles vão saber do que. Eles vão dizer, pronto, esses dois aqui a gente já vai despachar juntos. Tá bom? Teve outra pergunta aqui no chat. Tem alguma particularidade com a ata de transmissão ou podemos seguir a que já utilizamos nas transmissões anteriores? Doutora Fernanda, não sei se você já participou, né, das reuniões da doutora Fernanda, ela fez algumas observações bastante interessantes em outras reuniões, né, e que eu compartilho da opinião dela, né, que especialmente a questão da transmissão dos DAGs pagos e não utilizados, né, de você colocar isso na ata, que antigamente a gente não tinha uma preocupação, pelo menos assim, né, das transmissões que eu já fiz, não havia uma grande preocupação em relação a isso. E dessa vez, eu acho que se torna mais importante essa listagem que vocês podem, esse relatório que consta lá no selo digital, relatório de DAGs pagos e não selados, né? Por quê? Porque vocês vão precisar depois que vocês assumirem e tiverem com o login e senha do selo digital, vocês vão precisar conversar entre vocês, entre o antigo que entregou e o novo que recepcionou, a transferência desses DAGs, para eles poderem ser utilizados. Isso eu conversei hoje com Josenei da Coarc, que ele me explicou isso, né? Teve algumas dúvidas, inclusive, que eu fiquei, que algumas coisas ele não soube, né, definir prazos, mas que é importante vocês listarem esses DAGs pagos e não selados. A questão do selo, aqueles selos digitais, né, que a gente pratica o ato. Me foi passado que o selo da serventia que está sendo extinta, os selos não vão ser utilizados mais, vão ser perdidos. Então, a gente pode até colocar isso na ata, mas não vão ser utilizados. Só vai ser utilizado o selo da serventia que está recepcionando. Então, num exemplo, eu estou entregando o RCPN de Santa Terezinha para o colega que é interino do Notas. Ele já tem uma quantidade de selos e eu vou repassar para ele o RCPN. Ele não vai poder usar os selos que estão comigo hoje. Ele vai poder usar o selo dele para praticar o ato do registro civil, porque lá na Coarc vai atualizar que aquele tabelionato de notas agora também a atribuição de RCPN, e aquele selo vai poder selar os próximos atos que vão ser praticados dentro da serventia. Então, eu acho que em termos de particularidade, eu diria em destaque esses dois pontos, né? A questão dos dados, a questão dos selos, e a questão do acervo digital que você está recebendo. E também os relatórios. Só um minutinho. E os relatórios da CRC. Porque hoje o tribunal está cobrando, não sei se vocês, né, têm conhecimento sobre isso, que existem as cargas da CRC. A gente jogar para dentro do Sistema Nacional os nossos registros dos livros e a gente tem um prazo de 6 meses, a cada 10 anos a gente tem que jogar a cada 6 meses. E existe um calendário da Bahia, a maioria dos delegatários, assim, não digo a maioria, mas a maioria, uma parte dos registradores civis estão atrasados com esse calendário. Eu, enquanto, estou aqui falando enquanto ARPEN, certo? Acho prudente vocês pedirem para quem está repassando o acervo do registro civil, puxar essas pendências dentro da CRC para você colocar isso na sua ata. Por quê? Porque você vai estar resguardado de que você está recepcionando o acervo estando com aquelas pendências. E já existe 3 expedientes na corregedoria em tramitação, um para cada região, né? Que na Corregedoria do Interior aí eu estou me referindo apenas à Corregedoria do Interior, que a geral eu não sei se tem um expediente aberto, não tive conhecimento sobre isso, mas na corregedoria, nas comarcas do interior, existe 3 expedientes, um para cada região, onde a Corregedoria está solicitando que o delegatário apresente um calendário e como está o cumprimento desse calendário.
dessas pendências da CRC. Então, você está pegando agora o RCPN, está lá com 3 períodos não concluídos. Você vai poder comprovar que você recebeu com esses 3 períodos pendentes. Então, eu sugiro que vocês acrescentem isso na ata de inspeção de vocês, né? Como anexo e tal, certo? Eu acho que o que eu estou me lembrando de relação a peculiaridades é essa. Alguém tinha uma dúvida, tem dúvida, pode falar. Ó, depois Wagner, eu respondo já a sua pergunta, tá bom? Ainda com referência aos DAGES, Sim. eu estou recebendo, né, os cartórios. Então, o menino já fez o repasse do dinheiro. Quando eu precisar utilizar esse DAGE, eu vou ter que pedir para ele transferir o DAGE para o cartório? Foi essa a informação que eu recebi hoje de Josenei na Coarc. Que E o aí ele colega. vai ter Porque acesso àquele DAGE? é isso. O que ele me falou é que eles vão manter um acesso do antigo delegatário para essa solicitação de transferência. Não sei se com o tempo isso vai ser mantido, né? Esse Ok. entendimento vai ser mantido, mas foi essa a resposta que ele me falou hoje, que o Ok. delegatário anterior vocês vão ter, todo mundo vai ter um prazo, né? Ele não me falou de forma fixa qual seria esse prazo, que eu acho que eles nem têm ainda internamente lá. Mas o que ele me foi dito foi que o delegatário anterior tem que ir lá dentro do selo digital ainda dentro, enquanto registrador civil, e solicitar a transferência para você do Notas ou para você do Registro de Imóveis. Automaticamente, quem está recepcionando tem que ir lá dizer ok quanto à recepção dos emolumentos, e aí essa transferência é efetivada. Foi isso que ele me passou. Obrigada. Certo? Wagner, você me falou você perguntou sobre a questão dos valores. Pelo provimento, pela regulamentação, foi dito que tinha que passar, certo? Aí aqui eu vou, vamos dizer assim, eu vou repetir a fala de doutora Fernanda, que eu também concordo com ela, e que também outros colegas já vieram conversar comigo, perguntando minha opinião, e que já tiveram sinalização positiva, ainda que verbalmente, das corregedorias, que pode haver um acordo entre os 2 delegatários, de que essa relação dos emolumentos, desses DAGEs, e que não haja um repasse imediato dos emolumentos, e que vá sendo passado à medida que for sendo procurado pela parte, porque tem atos que estão lá há tempos que a pessoa desistiu, mas nunca voltou. E por que isso? Aí eu vou repetir a opinião da doutora Fernanda, que eu concordo. Esses valores eles já foram declarados no imposto de renda do delegatário. Ele foi utilizado para diminuir o eventual recebimento de renda mínima no FECOM. Então, assim, tem algumas repercussões na esfera do delegatário anterior, né? Então, assim, aí aqui eu não vou, enquanto ARPEN, me manifestar sobre qual é o melhor caminho para cada um de vocês. Eu acho que vocês vão ter que ver com o colega que está repassando, né, o que vocês acham melhor. Lembrando que existem DAGEs que não são seláveis. Inclusive, hoje eu mandei um e-mail para a COARC pedindo a regulamentação, a normativa que diz expressamente quais são os DAGEs não seláveis, né? Porque, por exemplo, a gente tem até a Janaína, já puxando aqui a dúvida da colega Janaína, que o registro de inscrição do casamento religioso com efeito civil que não sela, né? Dentro do arpênio, agora você até me pegou, porque a gente usa o DAS de habilitação para selar o casamento. Esse, de fato, eu acho que a gente não sela. Pronto, isso é um caso, eu acho que é isso mesmo. Esse é um caso de que o RCPN não sela. Então, esses dados, eles não podem ser computados, né? Porque aí você vai ter que fazer um filtro no relatório.
vale também para quem está recepcionando tabelionato de protesto, que tem a maioria dos dados do protesto não são seláveis. Então, você tem que excluir da relação lá, baixa em forma de Excel, lá dentro do selo digital, excluir esses dados não seláveis. Mas, referente especificamente ao registro civil, eu pedi a normativa do tribunal para disponibilizar nos grupos quais são os atos não seláveis. Não recebi ainda, certo? Então, não tenho como repassar. Leonardo perguntou qual o calendário da Bahia. Leonardo, eu não vou ter aqui agora, mas eu já vou anotar aqui para passar depois, tá certo? O calendário do SCC, não é isso que você quer? É o Das do. cargas, Isso, porque pronto. eu sou notas em protesto, vou assumir o registro civil. O que eu sei pelo do CNJ é eu tenho que fazer carga a cada 6 meses de períodos de 3 anos. Só que o registro Isso, civil que eu vou assumir, isso até consta em ata de inspeção de janeiro da Corregedoria, nunca fez nenhuma ata. Para pronto. ser mais verdadeiro, assim, nem habilitado estava no CRC o Meu registro civil. Deus, sério? Juro. Meu Deus do A céu. Corregedoria lá Surreal. fez uma ata com 31 exigências lá e uma delas é aderir à CRC. Tá. Então, Leonardo, você tem meu contato? Acho que a gente está em grupos comuns, não tá? Você está no Uhum. grupo lá. Aí você fala comigo, mas eu disponibilizo eu disponibilizo no grupo e peço para ir repassando, certo? Porque Aham. eu não estou em nenhum grupo do WhatsApp que eu soube, né, que tem alguns grupos ofício único. Mas eu não estou nenhum desses grupos, porque eu não virei ofício único, né, ainda, né? Que aqui na minha cidade tem dois titulares. Mas assim, a gente pode até ver, eu posso até ver com a ARPEN depois, se a gente não cria o grupo dos registradores civis, de modo geral, né? E aí cria um grupo só e depois, se quem for se afiliando à ARPEN, vai entrando no grupo da ARPEN, né? Que a gente coloca tudo Uhum. lá, né? A gente costuma colocar tudo lá e pede para os colegas repassarem. Mas eu já anotei aqui calendário das cargas da CRC para passar, tá bom? E nem no caso meu, Andres, eu vou fazer a transmissão na semana que vem. Se eu solicitar já para aderir ao grupo da Arpen, aderir à Arpen também, Sim. eu já sou adicionado no grupo hoje, mesmo sem ter a ata Você de não fez ser, a ata ainda, né? ainda não fiz. Faz a ata, e aí quando você fizer a ata, você não precisa estar lá no Justiça Aberta. Você manda para a PEN no e-mail e pede sua filiação, que a gente já adianta, tá bom? Nada a ver, então. Obrigado. Pronto. A gente quer ajudar. Assim, essa parte da formalidade a gente precisa só para o sistema, porque tem que documentar, né? Que mais? Pronto, eu acho que acabou aqui as perguntas do chat, então vamos continuar. Então, para a questão da CRC, gente, precisa obrigatoriamente estar com o Justiça Aberta atualizado, certo? Então, quando vocês estiverem com isso atualizado, vocês vão preencher, vocês vão mandar um e-mail para esse e-mail suporte, cadê? suporte_ba@onrcpn.org.br. E vocês vão mandar junto com a ata de transmissão, solicitando o cadastro na CRC. E aí, aqui eu vou já passar uma informação dessa questão do CNS, né? Que é meio confuso, mas vamos ver se eu consigo ser a mais clara possível. Eu sou RCPN, eu sou tabelionato de notas e estou recebendo o RCPN. Na hora que o Tribunal de Justiça atualizar o Justiça Aberta, o CNS do RCPN vai deixar de existir daqui para frente. Então, vai ficar o CNS do tabelionato de notas. Então, quando vocês forem pedir o cadastro na CRC, vocês vão ter que pedir dois cadastros. O do CNS novo e o do CNS desativado. Vocês vão ter 2 logins na CRC. Por quê? Porque aqueles arquivos, aqueles livros, aquelas matrículas do acervo do CNS desativado vai continuar existindo. Não pode mudar a matrícula. Então, vocês vão ter logins separados. Ainda que conste dentro desse login lá na CRC, anexado ao CNS tal. Mas para fins de emissão de certidão, vão ser 2 logins separados, certo? Se você é RCPN e está recebendo tabelionato de notas, é um login só. Então, vocês vão ter o cuidado de preencher o formulário com o CNS que está sendo
que vai ficar ativo, como ativo, certo? E mandar outro formulário com o CNS desativado. Então, quando vocês mandarem o e-mail para o suporte, vocês têm que esclarecer isso, para esse suporte. Aí, esse suporte, João está aqui presente. João é o que nós estamos descentralizando o suporte da CRC. Ainda, obviamente, não estamos 100%. Então, esse primeiro momento, a gente só vai recepcionar pedidos de cadastro da CRC. Então, João é que vai receber isso, vai conferir os dados no Justiça Aberta e vai, dentro do sistema, o pessoal da Nacional, que está em força-tarefa, com destaque dos tickets criados, com força-tarefa para liberar os logins e senhas da Bahia. Né? Então, no futuro, a gente também vai tirar as dúvidas de suporte do sistema, vai ser com a gente. Mas, por enquanto, hoje é somente, exclusivamente cadastro para acesso à CRC. Sobre essa questão da CRC, que é fundamental. Sem ela, vocês não vão conseguir gerar CPF das crianças. E sem esse acesso, vocês não vão conseguir participar da Semana do Registre-se, que é de 13 a 17 de maio. Glória aqui está pedindo o e-mail do cadastro da CRC. Só um instante. Pronto, Glória, eu coloquei aí no chat, tá bom? Lilian está perguntando sobre que o Service Desk solicita o contrato com a empresa de integração do sistema. No caso do SCC, não precisa, né? Porque é do próprio Tribunal de Justiça, você não vai precisar mandar. Se for o Arpênio, é o termo de adesão. Só que esse termo de adesão, aí, João, se você puder falar aí, eles não conseguem preencher antes de estar com Justiça Aberta atualizado, não é isso? Então, vocês não vão mandar esse termo e vai esperar o que a COCIS ou a COARC vai devolver a vocês no e-mail. Né? Porque a informação que a gente recebeu é que eles iriam recepcionar e liberar. Né? Se eles estão pedindo lá como obrigatório, aí eles vão ter que modificar o entendimento ou vai ter que pedir a vocês por e-mail, tá faltando o contrato. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só uma pergunta. Pois não. Desculpa. Nada, que é isso. À vontade, pode falar. Não, eu perdi a parte que você falou sobre a portaria e o termo de exercício. Nós Tá. precisamos mandar uma portaria do juiz corregedor permanente? Não, o que quando você vai no Service Desk, se você simular lá, clicar no link ali do Service Desk, um dos documentos que pede é portaria e termo de exercício. Aí eu liguei para o pessoal do núcleo, né, para saber hoje sobre esses casos da reestruturação. O que ele me falou, né, foi que não precisa do termo de exercício e portaria, porque não tem. Apesar de doutora Fernanda, nas reuniões, ela defender que precisa, certo? Sim. Mas a corregedoria não mudou o entendimento até o momento. Então, trabalhando com a posição de hoje, é que não precisa, né? Certo. E aí, não precisando, o que ele me orientou foi que você anexasse o termo de exercício da sua serventia que está recepcionando, titular. Pronto. Certo? Foi isso Outra que ele me dúvida. falou. Eu sou tabeliã titular e vou recepcionar o RCPN. Certo. Aqui na minha comarca, nós vamos ter só a recepção do RCPN. O RI, ele vai ficar isolado. Certo. Eu já sou interina no RCPN. Sim. Já utilizo o Arpênio, a CRC, eu vou ter que fazer tudo novamente. Então, Sim, porque vai mudar o CNS e vai mudar o nome do cartório. Aí essas informações precisam ser alteradas. E com pronto. relação à ata de transmissão, você está transmitindo você como interina para você titular. E Isso. aí é importante que você coloque todas aquelas observações que eu já comentei, né? Dos DAGs, de tudo, porque você está saindo de uma responsabilidade que você estava junto com o tribunal para assumir agora só você, como delegatária titular, certo? Então, essa é a recomendação que eu daria a você, certo?
Certinho. Então, eu vou ter que fazer todo esse processo do mesmo jeito. Não aproveito nada do que foi feito antes. Sim, porque vai ter que atualizar dentro da COARC, vai ter que atualizar o código também, por exemplo, aqui em Castro Alves, meu RCPN, o código é 1781, notas 1782. O 1782 vai deixar de existir, vai Uhum. ficar só o 1781 perante a COARC. E aí, dentro da COARC, ele vai colocar lá 1781, registro civil, notas, protestos, certo? Muito obrigada. De nada. É, J. Dantas, alguma informação quanto às contas bancárias deve ser informada à COARC apenas as contas do cartório agregador, pedindo a desabilitação das contas do cartório agregado? Josenei não me falou sobre nada sobre as contas, mas eu acredito que você tem que informar apenas a conta que vai ficar, né? Apenas a conta que vai do cartório agregador, certo? Eu entendo que é isso. E a desabilitação, eu acho que ela vai ser automática, porque na hora que ele cadastrar e atualizar os seus dados, automaticamente vai sair aquela informação daquelas contas. Agora tem aquele período sempre de transição, que eles sempre alegam, né? Que tem que esperar o primeiro DAGE cair e tal, porque como vai mudar? Vai mudar não, né? Vai integrar o código, né? Nesse exemplo que eu dei daqui de Castro Alves, 1781, vai passar a recepcionar outro tipo de ato, né? Então, eu acho que talvez leve um tempo aí para eles atualizarem junto interno lá, né, do próprio COARC, dos sistemas. E aí, se eu fosse você, eu esperaria para extinguir as contas quando você tivesse certeza que está entrando todos os dados na sua conta. Para a COARC, quando você fizer o Service Desk, dentre as opções lá deixa eu até, que eu estou até aqui com o Service Desk aberto, deixa eu ver se ele saiu aqui. Eu consigo lhe confirmar agora, peraí. Só um segundo. Já tem, dentro do Service Desk, é selo digital, tá? Quando você, Glória, né, que está perguntando, quando você mandar para o Service Desk, você mandou no PJ e para as corregedorias. Abrir o chamado no Service Desk, vai tudo, você vai marcar todas as opções que aparece lá, e uma delas é o selo digital, que chega na COARC, certo? Pronto, então as perguntas do chat acabaram. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vocês também precisam encaminhar a ata para o FECOM, certo? Vou colocar aí no, opa, no chat. Deixa eu ver se eu consigo cadastrar. Para pedir para atualizar o cadastro, certo? Junto ao FECOM, para vocês terem um login e senha específico para mandar as questões do RCPN. E aqui eu faço uma adição à fala da ata de transmissão, né? O FECOM, quando você faz transmissão de acervo, por exemplo, eu vou fazer a transmissão no dia 30. Vocês têm que pegar uma declaração com o delegatário que está passando para vocês, quer dizer, o delegatário que está entregando tem que pegar uma declaração com vocês que estão recepcionando o acervo, dizendo que ele ficou de posse do acervo até aquele dia, até o dia 30. Porque como a maioria de vocês vão fazer no dia 30, dia 32 para fechar o mês, né? O FECOM vai pagar com base nessa declaração. Isso eu confirmei ontem também com o FECOM, certo? No meu caso, que eu vou fazer a minha ata dia 30, eu preciso pegar com um colega, né, que vai recepcionar o acervo do RCPN, que eu estava responsável pelo cartório até o dia 30, para eu conseguir receber o mês todo, certo? Então, do FECOM é o padrão, que eu acho que vocês já sabem, né? E tem um comunicado 6, que está em anexo aí à cartilha, que dá as orientações, tá bom? E aí é que a gente chega na parte do CNPJ, que eu vou passar para Márcio. Mas para que eu não Andresa, precise... Oi? Andresa, é o Álvaro, eu não consegui levantar a mão, desculpa. Posso fazer uma pergunta em relação ao FECOM? Claro, pode sim, Álvaro. Sim, é o seguinte, eu vou fazer a transmissão, né, muito provavelmente no dia 30, e
em seguida, a gente precisa fazer e lançar, né, no FECOM os relatórios que a gente Fez. Os realizou atos. durante o mês de abril. Então, a Sim, gente só poderia lançar a partir do dia 1º. sim. E eu queria saber se, com base tanto nessa declaração, quanto e se dia 1º ou dia, né, primeiro dia útil, eu posso lançar essas informações lá no site do FECOM Pode, e, né, assim, porque o pode, justo é a gente receber por elas, já que a pode, gente vai. fez tudo por ali. Então, eu Pode, posso gerar os pode. relatórios depois e lançar a Sim. partir do primeiro dia útil normalmente, né? Sim, pode sim. Inclusive, eu perguntei ontem no FECOM também sobre isso. O acesso do delegatário que está entregando, ele vai continuar, vai ficar independente, né? Então, você vai poder lançar os atos dentro do prazo da normativa do FECOM, certo? Ótimo, muito Agora, obrigado. a orientação que eu acrescento nisso é que no dia 1º, né, eu sei que é feriado, mas assim, quem já puder emitir os relatórios do selo digital é interessante, né? Porque quando dia 2 mandar para o tribunal, para a COARC, até porque o que me foi passado por Josinei é que a gente que está entregando, né, os casos de entrega, também vão estar com acesso ao selo digital ainda por um tempo para poder conseguir fazer a transferência dos dados. Logo, também deveria estar com acesso à emissão dos relatórios necessários de atribuição, né? De atribuição para colocar lá no FECOM, né? Em relação à renda mínima, certo? Em relação aos atos isentos, aí aí eu entro aqui a quem está entregando, né? De vocês já escanearem os atos que vocês praticaram no mês de abril e que precisam mandar para o FECOM, porque depois vocês vão ficar sem acesso a esses documentos, né? Para poder pedir o ressarcimento dos atos isentos, tá bom? Aí, antes de eu passar para Márcio, eu vou só pular para o item 11, porque é na parte das comunicações, porque aí depois fica só o assunto CNPJ, certo? Essa questão do CIRC foi o que eu falei lá no começo, não sei se todos estavam presentes, que nós temos, registradores civis, obrigações de encaminhar comunicações diárias, mensais e outras periódicas, como o IBGE, que é trimestral, certo? E depois a gente vai passar uma tabelinha de todas essas comunicações para vocês, todos os órgãos que a gente tem que mandar e o que é que tem que mandar, né? Algumas são automáticas pelo Arpênio, outras têm automáticas pela CRC, né? Então, mas assim, o CIRC, vocês vão ter que pedir, em todos esses órgãos, vocês vão ter que pedir cadastro para vocês poderem ter acesso a login sem os sistemas específicos, ainda que depois vocês mandem automaticamente dentro dos sistemas de operação. Mas no CIRC vocês precisam ter um cadastro, o TRS vocês precisam ter um cadastro. No CIRC é na gerência executiva regional, que está na lista que eu passei aí, vocês vão tentar se enquadrar. Então, por exemplo, aqui Recôncavo, a maioria é Santo Antônio de Jesus ou Feira de Santana, dependendo da região. Então, assim, tem várias gerências e aí vocês vão ter que procurar saber qual de vocês. A do INSS a do TRE, que é o Infodip, vocês vão procurar a zona eleitoral da sua comarca. No próprio site do TRE, quando você coloca lá Infodip, aparece lá, acessa o sistema e aparece um formulário que você preenche e manda, imprime, preenche e manda para o e-mail da sua zona eleitoral. IBGE também da sua região, né? Então, os cadastros em cada órgão desse. Quando vocês estiverem com os cadastros, aí vocês vão dentro do sistema do RCPN, do Arpênio, pelo menos, vocês vão colocar alguns dados, né? Esses logins e senhas que vocês vão receber, vocês vão colocar lá dentro do Arpênio para poder gerar as comunicações de forma automatizada, certo? Mas, como eu falei, a gente está em conversas, né, para tentar acelerar esse processo, como o Carlos falou lá no início da reunião, para a gente fazer uma espécie de treinamento, né, da rotina do registro civil para quem está pegando a primeira vez um registro civil. Então, a gente vai, nesse treinamento, a gente vai mostrar como é que manda, certo? E vamos disponibilizar essa questão
de quais comunicações são obrigatórias para vocês não perderem prazo, tá? Que é uma das coisas que nas correções, as corregedorias cobram bastante. É a comprovação dessas comunicações periódicas, tá certo? Então, eu acredito que o que eu tinha, né, para esclarecer do ponto de vista prático da transmissão, se eu não tiver, eu vou até anotar, olhar aqui se eu esqueci de alguma coisa. Já falei, já falei, já falei, já falei. Acho que eu falei sobre tudo. Tem mais algum, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu olhar. Yuri, deixa eu olhar aqui. Yuri, quem vai receber o RCPN, no nosso caso, que é tabelionato, como fica a questão do papel moeda? Você tem que comprar, existe o papel de segurança, né, do RCPN, que você pode comprar, você vai ter que adquirir. Se o colega que está lhe passando, né, quiser lhe passar o que ele tiver dentro do cartão, né, dentro do RCPN dele, você vai poder utilizar esse papel. O código de norma, agora se for de uma comarca para outra, por exemplo, o código de normas tinha uma previsão no anterior que era só comunicar a ARPEN, né? Mas essa comunicação, essa previsão deixou de existir. Então, há quem defenda que você precisa comunicar ao juiz corregedor permanente, pedir autorização, e há quem defenda que não precisa. Então, fica ao entendimento aí de cada um, tá? Mas, assim, se pertence à mesma comarca e está só mudando de responsável, é aquele RCPN. Então, eu entendo que pode. Eu, pessoalmente, né? Entendo que pode, certo? E aí, você pode estar comprando esse papel moeda. A ARPEN tem um convênio com a IGB, né? Que tem um código de desconto, que é a ARPEN BA. Então, vocês podem, né? Mas tem outros que fornecem também, né? O que a gente, como a gente tem um convênio, a gente costuma indicar, tá certo? Indicar ele no sentido assim, né? Porque tem esse convênio. E quem se associar à ARPEN vai ter acesso a vários convênios que a gente já fechou e está fechando de descontos específicos, exclusivos para quem é associado. Esse é um deles, do convênio. E vai estar lá no site da ARPEN, acho que, não sei se já está público para todo mundo ver, que a gente estava, o pessoal do site estava atualizando, mas a gente já tem em média aí uns quase 20 convênios de toda a natureza aí de serviços, né, para quem é associado. Outra pergunta aqui, todas as comunicações, documentos que serão disponibilizados para os associados, poderia ser disponibilizado no grupo Registradores Civis da Bahia também, por favor? Olha, eu não estou nesse grupo. Se quiserem me adicionar, eu posso disponibilizar sim, tá bom? Caso seja de comarcas distintas, pedir para qual juiz corregedor permanente? Da comarca que transmitiu ou de que está recebendo? A questão do papel moeda, não é isso, Amanda? Eu entendo de que é de onde ele pertencia, então é o de que transmitiu, penso eu. Alguém discorda? Salvo melhor juízo, eu pediria do juiz da comarca que em tese aquele papel pertence. Leonardo, o RCPN que eu vou assumir não tem mais papel de segurança. Eu comprei diretamente com a IGB, porque senão não ia dar tempo de chegar. Exatamente. Leonardo, você comprou com qual CNS do cartório, né? Do seu cartório. Isso é um ponto interessante, porque o IGB é Paulo, o responsável, né? Ele vai estar olhando lá dentro do Justiça Aberta. Leonardo ainda não vai estar como responsável. Provavelmente ele pode ter feito o pedido, não sei se já foi despachado, porque já aconteceu de eu fazer um pedido nessas circunstâncias de que eu estava assumindo uma interinidade, né, um tempo atrás, e ficou lá o pedido parado porque o Justiça Aberta ainda não estava atualizado. Então, aí eu fui cobrar de Paula, e Paula porque o seu Justiça Aberta ainda não está atualizado. Então, eu não sei se é o caso, viu, Leonardo? Se vai acontecer isso com você. Mais alguém, gente? Andressa, Oi.
É que a hora que você estava falando do CRC, acabou que cortou na hora, a internet, acho que falhou. Com relação ao CRC, no chamado do Service Desk, no caso, eu vou colocar que eu quero acesso, login e tudo mais. Eu vou conseguir ou tem algum outro contato diferente referente ao Não, CRC? no Service Desk do TJBA, você vai conseguir acesso ao SCC, ao Sim, SCC, que é o Sistema sim, de Controle de Certidões do Tribunal de Justiça sim, da Bahia. A CRC, você vai solicitar direto ao Operador Nacional, que é suporte_BA, tá, que eu coloquei aqui no chat. No chat e tem na cartilha também, @ONRCPN, tá certo? bom, ok, Aí obrigada, é o próprio operador que vai liberar, tá bom? certo. Mais alguém, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Juliana. Sobre o nosso CNPJ. Vai ter que ser feita alteração no CNPJ para constar que, além de registro de imóveis, título de documentos, pessoa jurídica, é registro civil de pessoas naturais. Pronto. Aproveitando a sua pergunta, já vou dar novamente boas-vindas a Márcio Gonzaga, que está aqui conosco. Márcio, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Ele é quem Boa vai falar tarde. sobre a questão do CNPJ, certo? O que é que cada um da gente tem que fazer em relação às providências para quem está recebendo e para quem está entregando, certo? Então, Márcio, é com você aí para ficar à vontade. Obrigada mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos, gente. Vamos lá. Andresa, acho que para essa questão de CNPJ ficaria mais fácil a gente trabalhar com perguntas e respostas, né? Porque tem vários casos, então eu posso falar de uma forma corriqueira que não sirva para todo mundo. Vamos começar Isso. já abrindo aí. Quem quiser Pronto. fazer as perguntas, a gente vai respondendo. Acho que Tá. vai servir para todos. Então, eu já vou começar fazendo, né? A primeira pergunta. No meu caso, eu estou recepcionando eu sou registradora civil e estou recepcionando tabelionato de notas com protesto. O que eu tenho que fazer no meu CNPJ do RCPN, né? Eu devo alterar, abrir um novo CNPJ. E quanto à nomenclatura do cartório, qual nomenclatura que eu vou utilizar? Vamos lá. A nomenclatura do cartório, a gente vai seguir a lei, né? A lei falou lá, a depender da população, vai ter o lugar que vai ser ofício único e alguns lugares que vai ter aquele primeiro ofício, segundo ofício. Então, a nomenclatura vai seguir essa. Aproveitando já falar de nomenclatura, nos casos onde viraram ofício único, mas tem algum cartório provido, ou seja, não vai virar ofício único na prática, efetivamente, mas para a Receita Federal, aquela praça foi criada para ser ofício único. Então, eu vou pegar o cartório e vou usar você como exemplo, não é o caso específico. Andresa é RCPN, a praça dela virou ofício único, ela está recebendo notas, mas ela não vai receber o RI. O que eu consigo fazer hoje de alteração na Receita Federal é transformar o seu CNPJ em ofício único, tá? O RI vai ficar lá imutável, até que um dia ele venha, caso a ser vago, vai ser indexado ao ofício único já criado, e na sua placa, esse é o entendimento que eu consegui chegar, na sua placa você vai ter lá a discriminação de quais são os serviços que você presta, ou seja, na sua placa não vai ter RI, porque não está indexado ainda, vai estar RCPN, tabela de notas e protesto. Mas o CNPJ, a Receita só consegue fazer uma alteração com base em duas coisas. Ou na lei, que teve alteração agora em 21 de fevereiro, ou numa decisão publicada. Não basta ter a decisão. Se a decisão não estiver publicada, ela não aceita. A voz dele parou. Falhou só para mim ou falhou para todo mundo? Márcio, só um minutinho, sua voz falhou. Oi? Onde é que Pronto, pode continuar. Pode continuar. Tá. Para eu fazer uma alteração na Receita, eu só tenho duas opções. Eu tenho que ter, no caso de cartório, né? Falando de cartório. Ou eu vou usar essa lei, que teve alteração agora em 21 de fevereiro, ou eu vou usar uma decisão publicada. Então, pela lei, o que é que eu vou seguir? Até X habitantes, ofício único. Até X habitantes vai ter o primeiro, segundo ofício. Primeiro, segundo e terceiro ofício. Eu só consigo seguir isso com a Receita. Algum caso diferente disso,
para ser feito, tem que ter uma decisão publicada. Não basta ter a decisão na mão se não for publicada no diário, ela não acata. A gente tenta, mas geralmente existe a negativa dessa solicitação. Tá certo? Então, assim, quem está recebendo uma serventia e perguntou agora, tem uma pergunta, vai ter que alterar o CNPJ? Sim, se a cidade virou ofício único, vai mandar a documentação para a Receita para alterar para ofício único. Mesmo que, né, esse é o entendimento que a gente chegou aqui no escritório, com algumas consultas informais junto à RFB, mesmo que não esteja nesse momento anexando todas as serventias. Tá certo? Se quiser algo diferente disso, eu não quero colocar ofício único no meu CNPJ, porque não estão todas as serventias. Ok, vai ter que provocar o TJ para ter uma decisão e que essa decisão venha publicada, para a gente poder fazer da forma que lá for determinado. Que eu só consigo fazer o que está na lei, né? Eu sigo a lei e o provimento. Eu não, a Receita, para fazer a alteração. Ô, Márcio, então, como é o caso de Itacaré. Itacaré, né, é abaixo, é a comarca que tem menos de 100 mil habitantes. No entanto, o registro de imóveis, títulos e documentos de pessoas jurídicas está anexando o registro civil de pessoas naturais, mas existe o tabelionato, uma titular, separadamente do nosso. Então, no nosso caso, a gente vai ter que provocar essa decisão. Travou. Eu não consegui entender sua pergunta, Juliana, porque para mim picotou sua voz. Eu não sei se para Márcio também. Não sei se é minha internet ou se é a dele. Aí ele voltou, acho que foi geral. Juliana, pelo regramento da lei que foi dita, qual seria... Travou de novo. Márcio, eu acho que Márcio travou e acho que ele caiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Voltou a gente. Voltou. Márcio, acho que é a sua internet que está oscilando. Vamos lá. Sobre Itacaré, né, usando como exemplo. Pelo regramento da lei, de 21 de fevereiro agora, qual seria a formação normal, comum para Itacaré? Seria ofício único ou teria mais de um ofício? Seria ofício único. Pronto, ok. No entanto, porém, na prática não vai ser. Na prática não vai ser, ok. Então, o que é que ocorre? A serventia que foi dita, que foi dada, uma agregadora de alguma outra, essa serventia é a única que pode fazer, nesse momento, a mutação, usando a lei, para ofício único, perante a Receita. Tá? Hoje, a gente só consegue fazer esse tipo de alteração. Na placa, o que é que eu falo placa? A placa de identificação na frente do cartório tem que estar claro que ali não é, que ali Sim, é RI e notas, ok. Uhum. Que não Aqui está com todas as serventias. RI e RCPN, pronto. Ali na placa fica assim, mas para efeitos de Receita Federal, o que a gente consegue fazer hoje é transformar esse CNPJ em ofício único. O seu já, hoje titular, virar ofício único. Por quê? O que é que a Receita entende? A lei determinou que essa praça vai ser ofício único. Então, assim, espera-se que amanhã ou depois não... A gente não quer ser ofício único. A gente não quer mudar o nosso CNPJ. Não quer mudar para ofício único, nesse caso... A gente vai ter que provocar o TJ. Aí vai ter que provocar para ter uma decisão publicada para poder usar para fazer isso. Exatamente. Ok. Aí eu tenho uma outra dúvida sobre a questão contábil. Pode falar. Pode falar. Na parte contábil, a gente vai fazer separadamente o que é RI, TD e TJ e RCPN. Na minha, a gente, lógico, a gente não começou ainda, vai começar em 1º de maio, basicamente para todo mundo, mas o meu entendimento se você virou ofício único, a partir dali, as 2 especialidades ou 3 estão todas naquele ofício, né? Cada caso com sua peculiaridade. O livro diário, por exemplo,
Em abril, eu entendo que tem que ser encerrado o livro de 2 serventias que estão sendo unidas, e em 1º de maio vai ter que ser aberto um livro novo com a nomenclatura daquela nova serventia. Uhum. E a partir dali, todos os atos, quando puxar um relatório de atos efetivamente praticados ou de atribuição, vai vir toda a atribuição ou todos os atos praticados daquele cartório matriz, independente de ser de RI ou de notas ou de RCPN. Isso a gente vai saber quando puxar o relatório, mas eu estou esperando que seja desse jeito. Márcio, você poderia, porque para mim aqui eu não entendi sua fala, e eu queria entender também essa sua resposta. Então, até abril, você estava falando que até abril vai manter os livros separados, que para mim cortou total, Pronto. você ficou congelado. Quem tá virando ofício único, o entendimento é que até o final de abril, os cartórios estão separados, os livros estão separados. A gente vai ter que encerrar esses livros ao final de abril, e no dia 1º de maio, abrir um livro novo dessa nova serventia, porque ali vão ter várias atribuições em uma única serventia. Então, eu não tenho como pegar 3 livros e dali partir para um só. Né? O entendimento é esse. A dúvida é, enquanto ao relatório, acredito eu que esse relatório, quando for puxado, tanto de atribuição como de atos efetivamente praticados, ele vai vir de todos os atos que tiverem naquela serventia. Provavelmente. Né? Então, assim, por isso que a gente está com esse entendimento que vai ser dessa forma, a parte contábil. Provavelmente, até pelo que eu conversei hoje com o Josenei. Então, vai ser um livro único, a gente vai ter que abrir um livro vai virar um em código 1º de só maio. do cartório, Exato. né? Uhum. Tá bom, obrigada, gente. Nada. Certo. Gente, quem mais tem dúvidas sobre a parte do CNPJ? Sobre a questão de alteração, tem também, Márcio, se você puder falar, né? Eu vi nos grupos colegas falando, é melhor abrir um CNPJ novo para essa nova configuração que está passando a existir, ou só altera o CNPJ do cartório que está recebendo? O que é que você tem orientado? Essa questão é muito opcional. Essa questão é muito opcional. A gente consegue, né? com a lei e com o provimento, fazer as duas coisas, tanto abrir quanto alterar. A questão que fica aí é o seguinte: o pessoal está preferindo alterar para o CNPJ que já tem na serventia principal, porque já tem contas abertas, já está com movimentação, está com tudo ali, e não vai ter nenhuma alteração, porque o CNPJ vai continuar o mesmo, a data de abertura continua o mesmo, a única coisa que ele vai ter é que no histórico dele vai ter um momento de alteração. Se você abre um CNPJ novo, não. Aí esse sim vai sair com data de 1º de abril de 2024, novas contas serão que ser abertas e vinculadas a ele, todos os cadastros vão ter que ser feitos do zero. Então, a diferença é essa. A grande maioria está optando por alteração, mas tem algumas pessoas que optam por abrir e tá sendo possível fazer os dois. A gente está indo pela preferência da pessoa. Então, você já teve casos que CNPJs alterados já foram deferidos e CNPJs novos sendo deferidos. Já foram deferidos também, exatamente. Já tem os dois casos. Então, fica a critério do delegatário querer saber qual o melhor caminho a tomar dentro do seu contexto individual. Não é isso? E com exatamente. relação... O que tem que chamar, o que eu chamo a atenção, exatamente, fica a critério delegatário. Certo. Aí você ia falar, o que chama atenção, desculpa, eu interrompi. O que eu chamo a atenção na criação de um CNPJ é só o seguinte. Você ia falar alguma coisa do que o que chama atenção. O que eu chamo a atenção na opção de criar um CNPJ é que, na parte de funcionários, tá? Você tem hoje uma serventia interina e essa serventia vai ser anexada na sua serventia principal. Hoje você tem funcionários em 2/6 ou KEPFs diferentes. A gente já está conseguindo agora, depois que o FGTS foi inserido no E-Social, transferir esses funcionários para o que já era existente. Se você cria um CNPJ novo e faz vínculos novos, o correto seria eu ter um KEPF ou um KEPF com aquela data da criação.
e isso aí vai me impedir de fazer essa transferência. Então, assim, o problema afeta funcionário. Quando pede para abrir, a gente deixa claro que vai ter essa situação. Eu posso tentar transferir, mas eu não posso garantir que eu vou conseguir transferir. Entendeu? Já para os abertos, você só fazer alteração, isso aí é tranquilo, consegue fazer sem problema nenhum. Só não consegue transferir funcionário quem está recebendo serventia que não era interina sua. Aí tem que haver a rescisão lá e a contratação aqui, onde está vindo no destino. Tá? Certo. Então, pessoal, né? Acho que por uma questão lógica, né? Apesar de poder abrir, vai dar mais trabalho, né? Então, assim, né? Considerando E, a fala de Márcio, eu acho que é melhor fazer alteração, né? e Mas por uma aí questão de fica dentro celeridade da também, tá? deliberalidade de cada um. Por uma questão de celeridade também, tá, Andres? A alteração é muito mais rápida do que a abertura de um CNPJ novo. Tá? Beleza, certo. Com relação à questão, Márcio, para quem está entregando algum cartório, né? Você tem alguma orientação referente à questão da extinção do CNPJ, né? Do que a gente deve fazer para quem está entregando, né? Porque também deve ter Sim, casos sim. aqui, né? Para os colegas aproveitar a oportunidade que você está aqui disponibilizando um pouco do seu tempo. Se você puder falar um pouquinho também para ajudar o pessoal que está entregando. Posso, Pode falar. Para quem está fazendo a entrega e quer fazer a baixa do CNPJ, aí, junto com os documentos que todo mundo já tem, que é a publicação da lei e o provimento, onde diz qual cartório está sendo extinto, vai ter que anexar também, aí sim, a ata de transferência do acervo. Essa ata vai servir para, junto do processo, a gente fazer o encerramento. Tá? Eu inclusive, sugiro a quem não é meu cliente, converse com seus contadores, que espere um tempo para fazer o encerramento desse CNPJ. Ele é um CNPJ que não tem movimentação, que não tem custo, mas tem alguns cadastros que são obrigatórios que ele tenha. A gente está entrando no período do mês de maio, onde todos os CNPJs vão ter que ter um cadastro na DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Então, todos os CNPJs que em abril estavam ativos, nesse momento agora vai ter que ter o cadastro. Então, se alguém faz tempestivamente o encerramento, em maio a gente não vai conseguir fazer esse cadastro, como é um caso novo, não sei que repercussão isso vai dar. Então, eu acho que hoje o momento agora é de fazer transferências, criações para quem quer criar, depois de tudo isso rodando bem, as contas já encerradas, sem movimentação, é o passo de se encerrar os CNPJs. Vocês ouviram tudo aí direitinho? Eu dei um corte aqui para mim. Eu entendi, né? A voz deu uma picotada, mas eu entendi tudo. Alguém ficou com dúvida, gente? E vai, né? Se consegue fazer a alteração do CNPJ sem contador, qual é o caminho? Conseguir, consegue, né? Se tiver um pouco de conhecimento. O caminho é você fazer uma DBE, depois da DBE você abrir um processo junto à Receita Federal para cadastramento dessa alteração e anexar documentos. Quais são os documentos? Documentos pessoais, comprovante de residência, a lei e o provimento. E aí, depois de anexar, acompanhar, porque fazer o processo é uma coisa, acompanhar o processo é outra. Às vezes, quem julga ou quem dá o deferimento ou não a esses processos são servidores da Receita. E acontecem, às vezes, de a gente botar dois processos iguais, idênticos, um servidor pegou e deu ok e deferiu, outro servidor indeferiu. Então, nesse momento, ter um contador vai lhe ajudar, sim, a resolver esse problema, né, de discutir, de defender, de debater, para que seja aberto o CNPJ. A diferença é essa, é a celeridade e a cobrança. Você foi lá, pediu para seu contador fazer, é só aguardar que ele vai ter que lhe dar o resultado final. Mas conseguir, por enquanto, tendo o seu certificado digital, você consegue sim. Certo. Eu nem ouso a fazer sozinha. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer para a gente? Para esclarecer alguma questão prática que vocês
estão com dificuldade na questão do registro civil. Se tiver, falem agora ou calem-se para sempre. Então, acho que pelo menos aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta, né? Tem. Oi? Você pode falar você pode falar um pouquinho para a gente a semana do registro, se é de 13 a 17 de maio? E aí você pode falar um Isso, pouquinho. é isso que eu ia. Pronto. Eu ia falar isso agora, né? Feito essa parte vamos dizer assim, parte prática, né? Desse passo a passo para vocês, né? Que eu achei que era bem. Foi uma preocupação nossa. E, né, o máximo de informações para ajudar. Isso também vale para quem está recebendo outras atribuições também, né, de algum modo, algumas questões. Mas antes de eu ir para essa questão do registro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Márcio, né? Se mais alguém tem alguma dúvida, porque aí eu, né, posso dispensá-lo no sentido de agradecer mais uma vez, né? Porque ele já está aqui com a gente quase 1h30. Márcio, muito obrigada aí pela parceria de sempre. Nada, nada. E assim, né? Quem não tem contador, ou quem tem contador, quem não tem, Márcio aí é contador de grande parte dos delegatários e presta um serviço aí de excelência, né? Ok, então, Márcio, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigado, Então, obrigado, Andresa. Boa tarde a todos. dúvidas teremos. Qualquer dúvida, pode passar. Tá, joia. Verdade, Leonardo, eu acho que outras dúvidas podem surgir no decorrer. Então, assim, a gente está à disposição para auxiliar dentro do que a gente souber, o que a gente não souber, a gente vai atrás também de se informar, tá certo? Com relação à semana do Registre-se, né? Estamos imbuídos, né? A Arpen tá imbuída de tentar minimizar, né, o impacto dessa fase de reestruturação aqui na Bahia, né? Que, como vocês sabem, acho que vocês já estão ouvindo falar, que o Registre-se é um evento é uma campanha, né, nacional do CNJ, né, que se presta a levar, né, a oportunidade de dar certidão de nascimento para aquelas pessoas, para grupos específicos mais vulneráveis na sociedade, né? E esse ano, o grupo voltado, em especial, são os carcerários, né? São os indígenas. Aqui na Bahia, foi ampliado para os quilombolas e para os moradores de rua. Mas, como bem a Corregedoria falou, a doutora Pilar vem falando nas reuniões, né? Qualquer pessoa, né, em estado de vulnerabilidade merece, né, ser atendido e ter nossa atenção especial nessa semana. Então, essa semana do Registre-se, ela vai acontecer toda dentro da CRC. Então, os cartórios, eles vão estar podendo encaminhar via módulo da CRC. Quando vocês tiverem acesso à CRC, vocês vão entrar lá e vai ter no canto esquerdo ou no meio da página, vai ter o módulo lá, Registre-se. E é através desse módulo que a gente vai encaminhar o pedido para outro cartório e vai recepcionar o pedido e vai imprimir a certidão, materializar essa certidão para as pessoas que vão estar solicitando essas certidões. E tem municípios, né, tem delegatários que estão buscando apoio dos seus municípios, da prefeitura, para fazer um evento, né, para fazer algo mais, vamos dizer assim, concatenado, mais organizado com o seu município, buscando apoio dos CRAs, oferecendo outros serviços em paralelo. Então, por exemplo, lá em Santo Amaro, a prefeitura vai querer colocar na praça da cidade com outros serviços, RG, CAD único, cadastro do CAD único, do Bolsa Família, etc. e tal. Então, esses pedidos vão ser feitos por um formulário específico do Registre-se.
A Arpen vai fazer uma outra reunião somente para mostrar como é que funciona esse módulo do Registre-se. A gente até recebeu hoje já um vídeo de como vai funcionar o módulo. Carlos tinha até me pedido para eu passar aqui, se vocês quiserem eu até passo, né? Como é que vai funcionar a materialização dessa certidão. Mas, assim, como vocês também, de certo modo, não têm ainda acesso a CRC, eu não sei se é produtivo, mas se vocês quiserem, eu peço para João ou Bia compartilhar a tela, não sei se eu já posso, se eu tenho acesso aqui a compartilhar, e mostrar o videozinho de como é que funciona, né? Então, é uma semana que vai estar, os registradores civis vão estar imbuídos de recepcionar esses pedidos de certidão e dar cumprimento imediato a esses pedidos, de um cartório para o outro. E na Bahia seremos o único estado do Brasil que vamos imprimir essa certidão e entregar para a parte solicitante, né? Porque nos outros estados essas certidões serão eletrônicas, né? Serão apenas de visualização em celular, em computador. E aqui na Bahia as corregedorias fez um esforço, né, de conseguir, junto com a Arpen, enfim, com os atores envolvidos, a requerer no operador nacional que dentro do módulo do registro se possa imprimir essas certidões. Então, e tem mais um detalhe: vai receber ressarcimento do FECOM aquele que fizer o pedido para o cartório. Então, por exemplo, eu, Andresa, aqui em Castro Alves, recebo um pedido de uma pessoa que mora aqui em Castro Alves, mas que o registro dela é lá em Salvador. Eu vou recepcionar o pedido, vou mandar pela CRC para Salvador. Salvador vai emitir a certidão via CRC, vai mandar para mim, eu vou imprimir e entregar a parte. Eu vou receber para o FECOM, né? Vai mandar o espelho do pedido, enfim, vai ter as orientações de como é para fazer isso, e vai receber o cartório de Salvador, no exemplo, por exemplo, Carlos lá em Brotas, vai receber Carlos que emitiu a certidão, né? Então, isso foi um alinhamento das corregedorias com o FECOM e com o CNJ, né, que foi confirmado semana passada, né? Seria possível fazer essa materialização somente aqui na Bahia. E agora, se for por exemplo, Bahia vai mandar para São Paulo, né? Aí só vai receber quem emitir a certidão. Essa foi a informação que eu recebi. Pode ser que tenha sido alterada, porque Carlos participou, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, de uma reunião que eu não pude participar, né? Então, mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma outra reunião. Eu acredito que ou no final da próxima semana, né? Deixa eu até olhar pelas datas, porque eu estou tão perdida nessas datas. A semana do registro isso. Vai ter que ser na semana que vem, né? Não, tem semana que vem ainda 1, 2 e 3. Provavelmente vai ser na semana entre 6 e 10, porque a gente acredita que vocês vão estar talvez, né, com os acessos da CRC, e o módulo do registro já vai ser liberado dia 1º de maio, para que a gente, para quem já tem acesso, já se familiarizar com o seu, né, com o sistema. E aí, eu até antecipo uma informação importantíssima. Vocês precisam ter certificado digital e vocês precisam fazer o IDRC. Certificado digital, vocês com certeza têm, né, por conta das outras atribuições. Mas o IDRC é uma forma de identificação específica da CRC. Então, vocês precisam fazer esses cadastros, porque é com ele que vocês conseguem cadastrar dentro da CRC os prepostos de vocês, os escreventes, substitutos, certo? Então, essa parte a gente pode preparar uma apresentação para ensinar melhor, tá certo? Para mostrar a prática mesmo. Agora, Bia, antes de você mostrar esse videozinho, você tem como mostrar primeiro, compartilhar primeiro o convite da participação do Registre-se, o vídeo de Natália, por favor? Que aí depois a gente coloca esse outro. Mais prático, né? É bem rapidinho o outro. Isso, Leonardo, será gratuito aos usuários. Essa semana do Registre-se, ela é justamente para atender as pessoas em vulnerabilidade social,
né? E quem tiver próximo, a Corregedoria do Interior, ela vai estar presencialmente em alguns municípios. Em Cachoeira, em Santiago do Iguape, na comunidade quilombola, né? Doutora Pilar vai estar presente. Vai estar também em Belmonte, em Belmonte, acho que e eu não sei, Santa Maria de Cabral, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome agora da outra cidade. Posso soltar? Pode sim. Tá sem áudio. Tá sem áudio para mim. Registre-se. De 13 a 17 de maio, nós, registradores civis da Bahia, ARPEM Bahia, respectivo Tribunal de Justiça e CNJ, promoveremos a campanha com o objetivo de erradicar o subregistro civil de nascimento e ampliar o acesso a todos os brasileiros da documentação civil básica, em especial as pessoas em estado de vulnerabilidade. O público-alvo será a população indígena, pessoas em situação de rua, ribeirinhos e ainda a população carcerária. Quero convidar você a participar dessa campanha, levando cidadania a quem mais precisa. Esse vídeo, né, foi um vídeo institucional que a gente fez, né, para divulgação. E assim, eu sei que nesse contexto de reestruturação é muito difícil a gente estar pensando em tantas coisas, né? Como é que eu vou passar cartório, como é que eu vou receber cartório e mandar documento para tal lugar, para isso, e estrutura e tudo mais. Mas, assim, dentro, né, o meu pedido especial, né, a vocês é que, de algum modo, né, a gente tente, pelo menos tente, né, a se engajar, né, a ter o acesso à CRC, porque, às vezes, esses momentos são a única oportunidade que aquela pessoa que mora na rua, ou que está em numa situação de extrema vulnerabilidade, é a única forma que ela tem de conseguir o documento dela. E que depois fica mais difícil, né? Então, a gente tem muito essa sensação, né, de que por mais difícil que a gente que esteja nesse contexto, né? Eu estou aqui também, vou entregar a serventia, vou recepcionar. Eu não consegui ainda quase fazer minha ata de transmissão, só fazendo essa cartilha, buscando informação para poder tentar ajudar a concretizar que a maioria, a maior parte dos cartórios, né, que ainda não tem, né, login e senha do CRC, possa ter acesso ao Registre-se, né? Pensando nessa campanha. Então, fica meu pedido, assim, de coração mesmo. E por isso que a gente está tão imbuído em ajudar vocês também, especialmente pensando nessa semana aí, que vai ser tão importante para esses grupos, né, que precisam. Então, vocês certamente talvez serão demandados aí pela Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeitura, que fica sabendo do movimento, né, quer vir pedir apoio de vocês, né, dos cartórios, certo? E esse outro vídeo é um vídeo que a gente recebeu hoje da CRC, mostrando como é que é mais ou menos o funcionamento do módulo Registre-se, né? Ressaltando mais uma vez, né, que a gente pretende fazer uma outra reunião de forma mais prática só para o Registre-se, tá certo? Só para mostrar os formulários, como preencher, como orientar, tá bom? Como disse Leonardo, depois das transmissões é que vão surgir as dúvidas, porque vocês vão estar lá vendo o sistema e vai surgir outras dúvidas, né? Então, Bia, pode soltar aí, por favor. Nessa de... Olá, nessa demonstração, nós iremos identificar como é que é feita a materialização da certidão eletrônica. Então, a gente está aqui na CRC Nacional. Do lado esquerdo, no menu CRC Central de Informações, nós vamos selecionar a opção Materializar eletrônico. Clicando nessa opção, ele vai exibir aqui para a gente o campo para você digitar o código hash da certidão eletrônica. Eu tenho uma certidão eletrônica aqui já na outra aba, né? Então, eu vou abrir aqui para a gente identificar onde fica o código hash. Então, lembrando que aqui são ambientes de teste, né? Então, são dados fictícios.
a gente descendo aqui, no final da certidão, nós temos o código hash dessa certidão, que é esse número aqui embaixo, números e letras, né? Então, eu copio esse código, venho aqui na CRC, na opção que eu indiquei, né? Materializada eletrônica, colo esse código hash, clico aqui em pesquisar, o sistema vai puxar os dados dessa certidão, que foi emitida pelo seu cartório ou por outro cartório, né? Tudo faz. E aí eu clico aqui em avançar para impressão. Descendo um pouquinho aqui a tela, a gente consegue ver que essa opção da materialização da certidão eletrônica, inclusive por conta da semana do registros, tem essa opção de marcar como isento. E aí não vai gerar nenhuma custa aí para o usuário que vai materializar esse documento, né? Então, eu posso fazer tanto a materialização com custas ou a materialização isenta, dependendo se eu vou marcar ou não essa opção. Aqui eu vou colocar o nome do requerente, que está solicitando essa certidão, o número do documento, o número do papel de segurança, o campo que a gente tem que preencher é o Infopel, tá? E aí, dependendo do estado, vai ter um campo para você digitar o selo e a URL do QR Code. Alguns estados vão ter código de validação, a linha de valores, então depende do estado, mas o processo de materialização é o mesmo das certidões do CRC que vocês já estão acostumados. Então, vou fazer um teste só para vocês verem como vai aparecer essa certidão para vocês. Aqui todos os campos, né? E para aqui primeiro. Então, o sistema vai gerar o recibo, né? Caso como eu selecionei a opção gratuita, vai estar zerado o recibo. Então, nós vamos considerar ele. Fechando aqui o recibo. Eu Acho que foi, né? tenho ela copiando, Sim. eu estava dado onde eu consigo ter os dados da certidão. Então, os mesmos dados daquela certidão eletrônica, só que aí eu coloco o papel de segurança lá na impressora, né, onde eu vou fazer essa certidão, e clico aqui em imprimir. Automaticamente ele já vai gerar a materialização daquela certidão eletrônica que eu mostrei para vocês, né? Ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Pode me CRC. Tá. Pronto, Bia, pode compartilhar, por favor. Assim, né? É lógico que aí é só uma demonstração que não dá para poder vocês aprenderem como é que emite uma certidão, né? Porque vocês ainda não têm o acesso e vocês não sabem nem como é que gerou aquela certidão eletrônica. Mas é só para vocês terem uma noção, né? De que, até porque isso foi compartilhado com a gente hoje. A gente vai deixar essa reunião hoje, está sendo gravada, então os colegas que quiserem ter acesso a ela, não poder assistir ou não poder assistir por completo, pode solicitar bem, acho que a gente vai colocar no site, eu vou ver depois com o pessoal como é que vai ficar disponível para todo mundo, e esse vídeo também vai ficar à parte para depois vocês quiserem assistir e enxergar melhor, né, porque também ficou pequeno aqui, pelo menos eu não enxerguei muita coisa, mas só para vocês terem uma noção. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, alguma coisa, ou a gente pode encerrar no chat aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Se não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar, né, nossa reunião. E queria agradecer, né, vocês por terem vindo participar. E mais uma vez reforçar que estamos à disposição, né, para qualquer dúvida, para qualquer auxílio que vocês estejam precisando. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Registro Civil, né, que a gente possa, no futuro breve, né, estar desenvolvendo projetos grandiosos aqui na Bahia, em prol do Registro Civil, em prol da população, né, e estamos sempre aí à disposição de vocês. Em breve, mais notícias sobre essa reunião do Registre-se
Esperamos os protocolos de vocês para que a gente possa auxiliar vocês junto às corregedorias, conforme, né, alinhado lá com as corregedorias e também com os setores, né, internos do tribunal, tá certo? Os contatos que vocês precisarem, se não, quem não pegou no chat, tá na cartilha e a gente tá aqui à disposição, viu? Então, muito obrigada a todos. Tenham uma ótima tarde e boa sorte, né? Boa transmissão para todos, né? Dos acervos. E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.